Bom, eu vou só fazer uma breve apresentação, agora bem composta a mesa, já com a presença do Ricardo e do Júlio, e também do nosso mediador, o Rodrigo Marques, que já tem participado desde a primeira parte da tarde, que é advogado, professor, palestrante, especialista em Direito e Tecnologia, também startups. Tá? Então, o Rodrigo vai continuar tocando uma mediação aqui para nós. O Ricardo Fernandes fala agora sobre inteligência artificial. Ele é professor da Faculdade de Direito da UNB, tá? Sócio fundador do Legal Labs e pós-doc no Codex em Stanford. O Júlio Trescente acabou de chegar aqui também, vai falar sobre jurimetria, que é diretor da Associação Brasileira de Jurimetria e presidente do Conselho Regional de Estatística da Terceira Região. Então, bem composta a mesa, eu passo a palavra ao Ricardo para início da palestra sobre inteligência artificial. Obrigada. Som. Obrigado, Gisele. Boa tarde aos guerreiros e as guerreiras que ficaram, as guerreiras e os guerreiros que ficaram aí até o meio, né? Ainda temos mais 2 palestras. Eu vou tentar passar o recado do que a gente está fazendo, tentando ser um pouco didático com vocês. Está deformado o slide. Eu trabalho com Mac, toda vez que eu mando, ele fica assim. Então, eu faço tudo bonitinho e depois fica tudo deformado. Eu, às vezes, mando também PDF, mas acho que não precisa trocar, não. Me desculpem aí pela formação ali. Pessoal, o que acontece? Assim, eu comecei a trabalhar com startups há um tempo, né? Eu falei um pouquinho ali mais cedo. E aí eu falei, pô, o que é mais disruptivo que existe no país em 2016? De tecnologia para aplicação na nossa área, na área jurídica. Até então eu era um advogado, gostava muito de advogado, minha área era tributária. Eu falei, pô, o que eu conseguiria fazer, etc. Esse problema de justiça, dei aula de processo civil há muito tempo, esse problema de justiça atolando nossa área, algum colega falou, alguma colega, acho que lá atrás, perguntou, como é que a gente resolve os 100 milhões de processos? Uma das portas ali, uma das resoluções é Online Dispute Resolution, também mediação e conciliação real, física, né? Alterações legislativas, passa por alterações legislativas, e a gente acredita, tanto na universidade quanto na empresa, que passa também por aplicação de IA para processos repetitivos, de inteligência artificial para processos repetitivos. Então, pulei. E o que a gente pensou no começo, né? Tá, como é que a gente pega o cenário jurídico brasileiro e como a gente aplica essa tecnologia? No começo a gente, e cadê esse engenheiro de inteligência artificial? Então a gente teve que formar essas pessoas, de buscar essas pessoas onde eles estavam, para chegar na pontinha ali. A gente trabalha com NLP, Natural Language Processing, trabalha também com a análise de sentimentos, é uma parte ali, eu botei separado mais para falar o defiro, indefiro, né? Essa é uma análise de sentimentos. Uma das redes neurais que a gente trabalha, que aí no Deep Learning, é LSTM, Long Short Term Memory, que busca as relações, dá peso para as relações de proximidade e distância entre as palavras, né? Então, assim, o algoritmo consegue memorizar se essa é uma parte que é positiva, depois lá na frente, que chegou no contexto da frase, saber se é positivo e não esquecer que ali era o indefiro, porque o advogado dá volta e o advogado latino dá muita volta para explicar o que ele quer. Então, esse é o grande desafio. A gente começou em 2017 fazendo... Eu vou falar um pouquinho do que é o mercado, tal, o que a gente acha que aplica para o judiciário, o que vocês têm de mercado. A ideia é que eu passo um overview mais geral do que vocês podem fazer, o que se aplica, o que a gente pode fazer com esse tipo de tecnologia. Tá? Em 2017, o que a gente fez? No ciclo 18 e 19, a gente entra agora no judiciário. Tá? A gente começou com o tribunal... que já está rodando desde o dia 26/12. Os resultados devem ser apresentados no congresso que vai acontecer em Brasília em setembro. Está tudo torto. Pelo menos apareceu o IA ali no meio, né? Pessoal, então, assim, o que a gente fez de começo, né? Por que, primeiro, inteligência artificial? Por que utilizar essa tecnologia? A gente viu a doutora Amanda falando de blockchain, que é um outro tipo de tecnologia com diversas aplicações, e a gente está vendo, quando a gente começou em 16,
ninguém falava de IA para o mundo jurídico, quase ninguém, assim. Eu fui para Stanford em, acho que fevereiro de 2017. Ainda pouca gente falava. Agora a gente vê a Veja, vê todo mundo falando, o Fórum de Davos, né? Acho que é isso, assim que se pronuncia, discutindo o impacto dessa tecnologia, que é extremamente potente na disrupção em relação à atividade humana, porque agora as escolhas saem do humano em algumas atividades um pouco mais simples. E a próxima fase, em atividades um pouco mais complexas. E a próxima fase, assim vai. Uma pesquisa que saiu há pouco tempo é que os advogados não vão ser substituídos, mas vão usar a tecnologia para apoiar a decisão. A gente e os médicos, né? Então, que tecnologia é essa? O que a gente pode fazer? O que a gente começou a estudar que era muito potente, e a próxima revolução é a que começou agora, vamos dizer aí que uns 4 anos. Primeiro a gente viu a época da internet, depois os smarts, mobile, adoção maciça, um monte de aplicativo, e agora vocês vão ver muitas aplicações. Quem já tem o iPhone 10 já vê também aquilo de verificar o rosto. A loja da Amazon, que aconteceu agora, que foi informado agora, né, acho que 1 mês e meio, é uma loja que você entra, você só habilita no aplicativo e as imagens todas processadas e também sua habilitação inicial, conseguem perceber o que você pegou. Se você não desistiu, você devolve. A IA, a inteligência artificial, já processando essa gama de imagens muito grande, e a Amazon hoje se torna uma empresa que está entrando cada vez mais com a inteligência artificial, deixando para trás o Watson e companhia. Pelo menos assim eu acredito, tá? Aqui no Brasil, a gente não está vendo muito aplicações, mais nos Estados Unidos, no Reino Unido, 34 startups de inteligência artificial lá, e as empresas começam a adotar. Microsoft, essas grandes já estão começando o trabalho. E o mercado jurídico? A gente ainda acha que é um oceano azul, ainda tem pouca adoção de inteligência artificial, principalmente para as áreas onde tem muitos dados, que aí a gente fala um pouco mais de aprendizado profundo, mas cadê o engenheiro de inteligência artificial e cadê essas pessoas no mercado? O que a gente tinha que fazer ali foi juntar essas pessoas. Então, na universidade, assim, aconselhando vocês que, de repente, vão querer aplicar isso no seu escritório, em algum lugar, procure os engenheiros das universidades onde eles estão. Eu sei que o Júlio é um estatístico, também trabalha com R, pelo que eu ouvi falar, né, Júlio? E que já utiliza um pouco de tecnologia que pode auxiliar os escritórios. A tomada de decisão, o Vitor falou aqui de manhã, a tomada de decisão era auxiliada pelo BI. Agora, nessa fase que a gente está caminhando, é assim, imagine se você tivesse uma sugestão de peça. Imagine se você tivesse uma sugestão de decisão. A gente criou a doutora Luzia, foi uma primeira aplicação de inteligência artificial ao mundo do direito para tomada de decisão. O advogado é necessário, porque ele precisa revisar tudo o que é feito, mas a tomada de decisão de escolher as petições na execução fiscal. Então, a gente construiu isso com a equipe de engenheiros de inteligência artificial, engenheiro de produção, cientista de dados, pesquisadores, juristas. Essa equipe hoje a gente está hoje com 17 pessoas. No trabalho do tribunal, a gente está a universidade junta, então não é só a empresa, é empresa e universidade. E aí são 31 pessoas trabalhando juntos para tentar soltar o trabalho. Então, a gente foi o primeiro a conseguir fazer essa petição, gerar as petições, as aplicações. Então, vamos lá, eu quero botar no meu escritório que eu quero ficar sentado na sala de reunião, botando o cliente para dentro e a inteligência artificial faça o meu trabalho. É assim que já acontece? Não, a gente está no começo dessa tecnologia, tá? Para aplicação no mercado jurídico. Como é que é possível hoje você treinar a máquina para que ela possa aprender? Um escritório com 1000 processos consegue fazer a máquina escolher a petição? Não, eu até joguei ali aquela pergunta para o Bruno para dizer, olha, que tipo de aplicação o escritório que tem 1000 processos pode utilizar? Existem 2 empresas, a Lint é uma e a... Agora esqueci a outra. Mas que ajuda o advogado a ter na mão ali aqueles argumentos, tá? Até o final da palestra eu prometo que eu tento lembrar. A Netlex. São 2 que eu já digo para vocês, olha, isso aí você pode utilizar, você tem 1000 processos, 1500, você tem 1000 contratos, 1500, ele vai te ajudar a compor aqueles contratos, se você não quiser deixar ele pronto. Ele vai te ajudar a compor aquelas peças, vai deixar ele pronto.
O que a gente fez foi escolher a peça. A máquina tem que tomar a decisão diante daquele cenário que foi apresentado. Então, a gente só aplica para quem tem muito processo, tá? Que são muitos e muitos processos? Pô, pelo menos 50 mil processos parecidos entre si, ou de mesma natureza, ou parecido em termos de procedimento. Tá, 50 mil processos é possível aplicar IA? É. Um trabalho que a gente começou, a gente está trabalhando nesse projeto do tribunal, com 200 mil processos para base de treinamento. São 4 teras de dados, muita imagem, muito OCR, que é passar a transformação da imagem em texto. Então, a gente precisa de muito dado, tá? Muito mesmo. Que é a segunda parte, e outra que sejam tarefas repetitivas. Eu conversava agora de manhã com um gestor de um tribunal que ele dizia, olha, eu quero botar isso para o mais complexo. Eu quero pegar as execuções fiscais, que é uma área que a gente já atua, quero pegar as execuções fiscais e eu quero pegar aqueles grandes devedores que estão fazendo fraude no sistema financeiro e eu quero que a máquina pegue isso e dê uma decisão pronta para o meu juiz e ele só assina digitalmente. Dá para fazer, Ricardo? Falei, cara, 2, 3 anos, investimento, calculei assim, 1 bilhão, é brincadeira. Mas não dá para fazer com a tecnologia que a gente tem hoje ainda. A gente vai galgar mais uma etapa esse ano, a gente e outras empresas vão galgar outras etapas no ano que vem, e a gente vai caminhando para isso, tá? Para que o auxílio à decisão do magistrado esteja pronto aí, talvez daqui a 2 anos, 3 anos. O que isso impacta na vida de vocês? A velocidade de tramitação dos processos, tá? Ó, a gente está com 100 milhões, né? Ah, tá, só falar um pouquinho aí de como a gente aplicou primeiro. Já estava indo para o judiciário. Primeiro a gente escolheu, no desenho do escopo do projeto, a gente, tá, beleza, a gente tem uma empresa e a gente quer aplicar IA, beleza, para onde que a gente vai, né? Eu fui um dos que desenhou essa ideia inicial, eu estava em Stanford ainda, quando falava com os professores lá, com as pessoas que eu conhecia, eles não entendem o mercado brasileiro, eu falei, cara, não vai sair daqui. Eu tenho que voltar no Brasil, pensar, raciocinar, e a equipe juntou e a gente conseguiu sair no final do túnel. O que a gente pegou? O problema das execuções fiscais. Tribunal de Justiça de São Paulo são 14 milhões de execuções. Tribunal de Justiça do Rio, 6 milhões de execuções. Brasil, 32 a 35 milhões de execuções fiscais. É a tarefa mais repetitiva, que é um trabalho bem, quem advoga do outro lado da execução fiscal. Deixa eu só perguntar, aqui tem só advogado? Todo mundo é advogado? Quem é de desenvolvimento, empresas de tecnologia? Tem algumas. Tribunal, tem? Procuradoria do Estado? Então, pelo menos vamos saber ali o que era a execução fiscal ali. Problema extremamente repetitivo que é cara crachá, modelo para todo lado. E o juiz também modelo para todo lado. Isso acontece em algumas litigações de massa em previdenciário, acho que alguma colega aí é previdenciário, que falaram ali mais cedo. Tem algumas demandas que são muito massivas. O melhor é desjudicializar, né, pessoal? O melhor é que a gente não precise do judiciário, que faça o acordo e que o Estado pague o que deve, né? Isso é o ideal. Mas se isso não acontece, como é que a gente faz, então? E as pessoas também, no caso, se a economia estiver mais forte, é passível de aplicar. Eu não estou contando meu tempo. Você está contando? Quais os benefícios, né? Assim, a primeira coisa, assim, quando a gente fala de serviço público, aí tem outras aplicações. Pensa, ó, eu falei de 14 milhões de execuções. Agora vamos pensar em outras áreas que são julgamento, mas que não são bem jurídicos, quer dizer, são julgamentos administrativos, tá? Governo. Imagina quantas aposentadorias tem hoje pendentes. Muito ou pouca, galera? 30 mil só em Curitiba. Tá. Pronto, então demanda de volume grande de processo. O INSS recebe, a informação que eu tenho, 8 milhões de processos, acho que é por mês. De pedidos, não só de aposentadoria, mas de pedidos de diversas demandas. Multa. Aí ferrou para todo mundo, né? Melhor não bota algoritmo lá para processar multa mais rápido, não, que eu vou perder minha carteira, que eu tomei uma ontem, né? Fui pego, não. Não é essa a ideia, pessoal. A ideia é que você processe mais rápido esse tipo de informação. Então, os servidores fazendo esse trabalho de cara crachá, ele está desmotivado, ele já passou no serviço público há 10 anos, ele já faz a mesma coisa, ele já não tem, como vocês do privado, seja empresa, seja advogado, né, uma atividade privada, que você tem que correr atrás todo dia do pão e você não tem aquela motivação tão grande. Então, eles ficam desmotivados com a atuação não estratégica, sim. Tá? Aumento da arrecadação do Estado, automação do fluxo, diminuição do custo da operação mesmo. Eu acredito que a atividade humana, eu realmente acredito nisso, precisa ser para tarefas que realmente deem alguma vontade da gente trabalhar, que dê alguma
visão estratégica do todo, que dê alguma motivação mesmo. Pô, eu vou lá hoje, só que eu não sei se eu vou conseguir aquele desafio. Pô, vai ser legal, que eu preciso... Assim, esse desafio para o ser humano nos deixa vivos, motivados, etc. Se a gente não tem isso, é difícil. Então, principalmente olhar para as pessoas, né? Muito processo, pouco servidor, a massa, o Estado não consegue arrecadar, o juiz não consegue ajudar muito nisso, 60, 80 servidores em cada vara, no caso de execuções fiscais. Aí a gente, bora lá, vamos embora construir isso aí. Aí é que eu começo a entrar um pouco no mundo de vocês. Não vai dar para ver, mas porque é pequeno mesmo. E aí a gente começou a fazer. Ali é o CITES, aquela primeira bolinha, e vai até o artigo 40, que é a UTI do processo de execução fiscal. Tá? Isso foi um quadro inicial, depois a gente alterou, são 29 nós, 29 estados do processo, onde o processo vai e para, etc. Como é que a gente faria para chegar nesse processo e conseguir identificar quais deles são parecidos, né? Então, primeira coisa, a gente teve que estudar, e aí vocês do direito, nós do direito, né, somos extremamente importantes num tipo de trabalho desse. Como é que você diz para os engenheiros de IA, engenheiros de software, etc., o que é uma citação? O que é um bacenjude? O que esse cara está falando aqui está rolando para caramba? Porque tem lá, o que é aquele texto que nem você entende, né? Porra, isso aqui quer dizer, mas isso aí é jus esperneandi, né? Pô, como é que você joga isso para o cara? Então, esse foi um desafio que a gente teve para tentar dizer, olha, os processos têm que caminhar todos que estiverem essa mesma característica, que todos que aparentemente estão na mesma classe, então a gente precisa fazer isso. A gente treinou essa máquina com mais ou menos 60, 70 mil processos de cada estado, ou processo não, decisões, ou despachos, de cada uma daquelas bolinhas para ela poder aprender. Tá? Isso aqui, eu não abri todo o negócio, porque tem informação sobre sigilo ali, isso roda hoje numa Procuradoria de Estado, então, primeira coisa, a gente precisou pegar os padrões dessas redes neurais, então a gente pegou aqueles estados e, beleza, agora a gente tem que taguear, a gente chama isso de tagueamento mesmo. Aí tem até um artigo que a gente publicou, explicando como a gente construiu isso, desde o Natural Language Processing, tem estimização, todo o processo de fazer isso com a análise do direito, eu ajudei a escrever mesmo, dizendo, para o direito é isso, fica à vontade para quem quiser, eu compartilho depois. Depois, o que a gente faz? Uma vez que a gente mapeou o fluxo da execução, a gente pega o que a máquina nunca viu e joga para ela. Beleza, agora sai no final do túnel e me gera petições aí. Hoje, foi isso que a gente fez, tá? Hoje, o que era feito com 3 pessoas, quer dizer, 3 a 4 pessoas em 3 dias que era feito, 3 a 4 pessoas em 3 dias, para gerar de 500 a 1.000 petições, 3 a 4 dias, né? Ele está 5 dias úteis, 3 a 4 dias, mais ou menos, que era o dado. Hoje é feito em 1 minuto e 52 segundos. Beleza, então agora eu vou sair daqui desempregado, eu não quero mais trabalhar, a colega ali que de um lugar de uma procuradoria falou, ixi, acabou para mim. Não, não é isso, galera. Só faz aquela atividade massiva, são 8 petições, que geram mais ou menos, aqui não está o dado, tá? É ali a acurácia, 99,42%, não erra, pelo que a gente está vendo, não erra. Assim, quando erra é porque o juiz mudou algum fluxo, alguma pessoa mudou lá, entrou gente nova, escreveu um modelo totalmente diferente, a máquina não aprendeu aquele modelo e saiu do fluxo. Tá? Mas mais ou menos 68% da carga humana daquele trabalho de copia e cola, então assim, era aquele negócio, buscar o endereço, vai lá, vai no servidor, busca o endereço, cola aqui, faz a petição, bota o número, vê se o número, essa parte aí já está tranquilo para a tecnologia. Tá? Então, isso foi a primeira parte. Aqui eu já entro em outros trabalhos que a gente está fazendo e convidando vocês a pensar também que aplicações são legais, que coisa que a gente pode fazer para o direito, isso eu acho bem legal. A ONU tem um negócio que chama ONU PNUD, que chamam os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu sei que eles estão fazendo um trabalho aqui para o oeste do Paraná, parece que é uma área bem, que precisa, né? Que é bem carente, oeste do Paraná, não é isso? É isso, não? Leste do Paraná? Sei lá. Tem uma coisa do Paraná que eu sei que eles estão fazendo lá, tá? O que foi o nosso trabalho? A gente foi contratado para fazer um trabalho de aplicação de inteligência artificial, não para o Paraná, mas para o Brasil todo, para acompanhar esses objetivos. Tem umas metas, existem
índices e existem dados públicos, tá? O que a gente está fazendo nesse trabalho? A gente está pegando alguns dessas metas, objetivos, né, mais amplos, aí eles têm as metas menores e eles fazem acordos com os prefeitos, a nível municipal. Então, o prefeito tem que construir 4 escolas. Então, a gente vai ver se ele construiu essas 4 escolas com acompanhamento desde o PPA, que é o Plano Plurianual, passando pelo Tribunal de Contas, que eles fazem os relatórios a partir disso, e dados públicos, normalmente, se for de saúde, tem no Ministério da Fazenda, Ministério da Saúde, e se for dado de educação, tem muito dado no Ministério da Educação. Então, a gente já mapeou esses dados e a gente deve botar os algoritmos para começarem a entender e ver se conseguiu fazer. Beleza. Aí estamos agora pensando no mercado de saúde, alguns outros players aí que estão conversando com a gente sobre a aplicação dessa tecnologia. E beleza, agora a gente entrando no judiciário, o que eu acho que a gente pode aplicar? O que já estamos fazendo e o que a gente consegue fazer? Eu tenho 10 minutos ainda? Está tranquilo? Então, no judiciário, isso aqui é um negócio mais técnico. Qual o contexto? Todo mundo sabe o número de 100 milhões de processos. Eu estou te falando que 32 milhões estão saindo desse fluxo aí, viu? Se a gente pensar que eu trabalhei assim, eu vou dar uma previsão para vocês. Como está gravando, então, se eu estiver errado, daqui a 2, 3 anos a gente vai saber. Eu acho que daqui a 3 anos a gente vai ter 70 milhões de processos. Eu acredito que daqui a 3 anos a gente deve ter um volume menor, de 70 milhões de processos. Acredito depois que daqui a 10 anos, com a adoção, por exemplo, do Tribunal de São Paulo, a gente já conversou uma vez com o Tribunal de São Paulo, eles disseram assim, eu demorei 10 anos para virar digital. Agora eu vou demorar mais, 20 anos para virar digital. Agora eu vou demorar mais 20, talvez, para me tornar inteligente. A gente começou essa fase no judiciário que a gente acha que tem um impacto positivo para a sociedade. Tá? Por que a gente acha que isso tem um impacto? Imagina não, vocês têm com certeza processo Justiça Federal, pelo menos Brasília, é lenta assim, né? 12 anos, 10 anos, não é isso? Aqueles tributários, aí você fala, vou ficar rico. O dinheiro não chega, você aposenta e vai. E precatório? Não paga nunca, né? Mas você tem que esperar aquele tempo. Imagina se você conseguisse diminuir a taxa de congestionamento do processo para esse tipo de ação repetitiva. O Estado litiga muito com ação repetitiva. Então, do outro lado, está o juiz querendo que a sentença dele seja cumprida, você querendo que a sentença seja cumprida. A gente pensa que é possível hoje esse tipo de tecnologia auxiliar o juiz para a tomada de decisões. 100 milhões de processos estava falando, peço desculpas aí pelo engatilhamento das coisas, sei lá. Alta taxa de congestionamento de processo, todo mundo sabe disso, e o gargalo está desde a fase inicial na vara, até a fase de julgamento, até a fase de pré-julgamento e seleção dos processos dentro do gabinete do juiz. Ali tem muita coisa que consegue aplicar alguns modelos, algumas ideias que podem se aplicar em coisas repetitivas. Já a gente fala sobre distinguishing, é meu caso aqui, eu não quero ser julgado por juiz nem nada, tá? Mas existe muita coisa em relação à taxa de congestionamento que a gente está estudando, que é assim, os gargalos e etc. Né? A média de 8 anos para a finalização dos processos, esse número eu gosto bastante, de 84 bi, que é o gasto com pessoal. Galera, o Estado não aguenta mais. Eu realmente acho que diminuir o aumento crescente todos os anos de gasto com pessoal pelo Estado é importante para a gente, tá? Servidores motivados e juízes. E o que a tecnologia pode trazer, tá? Putz, ficou tudo lá. Automação de decisões repetitivas. Beleza. Vocês viram, quem estava em Brasília, está gravado no site do TST isso, a gente fez um evento, já estão convidados no dia 26 e 27 de setembro, a gente vai trazer cybersecurity, um pessoal aí do mundo todo, a gente trouxe uma galera para falar um pouco sobre aplicação de tecnologia no direito. O ministro Dias Toffoli, que isso está até no Jota, o que ele falou, é bem público, está gravado e tal, ele, que é o próximo presidente do CNJ, ele disse, por que não aplicar a inteligência artificial para os nossos relatórios? Essa declaração dele, que inclusive está numa reportagem do Jota, botaram entre aspas e tal, que eu vi que é de janeiro, falando sobre o TST e tudo. Ele é o próximo presidente do CNJ. Beleza. E como é que isso vai impactar a sua vida como escritório? Os escritórios de massa. Tem alguém que é de escritório de massa? Ninguém? 2, 3, 4. Pensa só, década de 90,
400 mil processos, 88, 400 mil processos, 98, 6, 7 milhões de processos, 2008, batendo 70 milhões de processos, 2015, combatemos 100 milhões e agora está empatado. Entram 28, saem 28 milhões todo ano, principalmente juizado especial, aquele volumão acontecendo, uma massa de gente trabalhando para dar conta daquilo, aqueles processos não vão diminuir. Aí o que aconteceu com os escritórios, os departamentos jurídicos? Aquele primeiro movimento, eles começam a descentralizar e descentralizam toda a atividade de massa dos escritórios. Qual é o movimento que a gente enxerga hoje? Algumas pessoas da B2L enxergam isso também. Eu acredito fielmente que a adoção da tecnologia eu conheço alguns departamentos jurídicos que estão começando a olhar para isso, é voltar para o departamento jurídico e esse mercado ser modificado um pouco. Eles vão achatar o preço do valor por processo, ou que vai obrigar os escritórios a irem, ou vão retomar algumas atividades. Eu sei que o Itaú está utilizando isso, Santander começou a olhar, essa tecnologia estão fazendo internamente, o Itaú tem 400 engenheiros, estão fazendo internamente muita coisa já, eles falaram isso também em palestra, que a gente estava junto, e outras que a gente viu depois. Então, a gente acha que é possível aplicar isso. Tá? E o caminhando um pouco para o final, eu quero falar um pouco sobre que oportunidades que vocês têm. Então, no judiciário, o que a gente está vendo? Alguns tribunais já estão olhando para uma tecnologia de ponta, que aí, aplicada totalmente ao direito, consegue dar uma vazão maior. Os escritórios teriam que se preparar um pouco para isso. Então, o que eu venho dizer para vocês? Se, de repente, você é um escritório que tem lá um volume de processos menor, mas se você tem lá 5 advogados, 8 advogados, isso eles dão conta, imagina que daqui a 2, 4 anos, mesmo aumentando o seu volume, você vai precisar fazer uma cadeia de adoção ali de tecnologias mais simples, para poder dar conta daquele recado, porque acredito que vai aumentar um pouquinho a velocidade. Então, se você começar hoje, essas tecnologias são bem baratas, que eu te falei, Lint, Netlex, e tem outras, tá? No site da B2L tem várias. Se você começa a adotar isso agora, você já deixa o teu pessoal que está entrando, estagiário, etc., já sabendo utilizar esse tipo de tecnologia para ganhar produtividade no seu escritório. Então, isso pode ser legal para vocês. Então, o primeiro conselho que eu dou para vocês é, nessa nova adoção de tecnologia, comece a adotar você também, para que você se prepare a dar essas respostas quando o judiciário vier. A segunda coisa que eu queria dizer para vocês é, não tenham medo, tá, pessoal? Nossa atividade vai mudar e a gente é o estratégico. A máquina só faz o que a colega falou de manhã, a Graziele, a máquina só faz o que você ensina para ela fazer. Ela não sabe fazer o distinguishing, eu prometi para vocês que você ia fazer o distinguishing. Como é que você vai fazer? Nós, no Brasil, pelo menos, eu conheço mais a realidade de Brasília, né? Tribunais superiores, embargos auriculares, aquele negócio todo. Com essa realidade ali. Mas tem tribunal de primeira instância lá também, tá? Esse a Magrão não faz. Como é que a gente vê? Beleza, tirar da fila do papel, mostrar que o seu processo é diferente dos outros, mostrar que o seu processo tem prioridade, tudo isso é atividade do advogado. Porque no final da ponta ali, você tem um juiz que é humano, você tem uma pessoa advogado que é humano, que está normalmente litigando processos que são de humanos. É gente ali, é vida das pessoas, é o sonho das pessoas. E o que você diz para aquelas pessoas? Você liga para call center e você fica feliz? Não fica. Você quer, putz, essa máquina de novo aí, que merda. Você aperta o 0, né? Para ver se te transfere logo para alguma pessoa, né? Mais ou menos assim. Então, vai precisar muito do advogado para esse aconselhamento. O que vai acontecer, e aí puxando um pouco da palestra do Vitor, a gente já tem hoje tecnologia, jurimetria, jogando já a bola para eles. 5? Já estou finalizando. Jogando a bola já para o Júlio, jurimetria, você consegue calcular a estatística dos processos. Então, tem muita oportunidade para você utilizar todas as tecnologias existentes para tomada de decisão. É só um mundo novo, galera, é só algo assim que a gente tem que olhar, tem que tomar cuidado, e tem algumas outras coisas também, o distinguish é uma delas, o atendimento ao cliente é outra. E, para finalizar, começa a surgir uma discussão que a gente deve ter, tem um negócio que é, na tecnologia, que chama backpropagation. É tipo assim, a criança aprende com erro, a máquina também. Você diz para ela, esse aqui é um exemplo que você categorizou
como sendo um exemplo positivo dessa classe, aí ela, então isso aqui não é, ela repropaga o erro para a rede inteira de dados e recalcula aquilo para que aquilo entre como exemplo negativo. Igual a criança, fala, não faz, ela aprende com aquele não. Né? A máquina é a mesma coisa. Teve um cara que a gente trouxe para o Brasil, que é da Cornell University, ele falou, cara, a gente aqui nos Estados Unidos está meio que sem saber o que fazer em relação ao backpropagation, porque a gente não sabe o que essas derivadas, como é que essas derivadas calculam. E aí, daí, como é que fica a responsabilidade civil nisso? E se o judiciário errar? E se o judiciário errar a sua decisão? Como é que fica a responsabilidade civil? Tudo bem, o juiz não é, mas e a máquina erra? Então, fica essas questões aí para a gente debater. E, como eu tinha 5, esse aqui não saiu com o meu nome é Ricardo Fernandes, eu estou aí disponível, quem quiser trocar cartão, a gente fala aí. Obrigado, galera. Eu queria agradecer, Ricardo, pela tua exposição brilhante. E aí eu estou passando já a palavra para o Júlio Trecente, e quem tiver perguntas já pode ir direcionando, a Daiane vai passando para recolher